Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e um alerta agora para vocês, gente. Não clique nesse botão vermelho que tá aparecendo aqui embaixo, porque senão você pode ficar viciado nesse canal e aí não conseguir parar de assistir nossos vídeos. Então não clique, não seja inscrito nesse canal, porque esse canal pode te viciar com ideias psicológicas malucas. Brincadeira. Vamos ao tema de hoje vamos falar sobre psicologia e política. Será que essas duas coisas têm a ver? Tem a ver. A gente pode juntar e entender um pouquinho da política com o pensamento aí da psicologia, com as teorias da psicologia. E hoje nós vamos falar sobre o Covid. Todo mundo tá com medo de Covid. E hoje nós vamos falar desse Covid e essas notícias bombásticas. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma notícia bombástica, uma revelação, uma fonte me informou. Vocês estão sabendo que as pessoas, os médicos, existe uma conspiração entre os prefeitos, e eu tenho notícias da minha cidade natal, Ipatinga, que o prefeito está com uma conspiração, gente. O prefeito mandou os médicos da cidade, dos hospitais, colocarem que todo mundo que morrer na cidade vai morrer por Covid, vai colocar lá no certidão de óbito, morreu por Covid. E alguém me falou, uma fonte secreta me falou, que o tio dela foi para o hospital, teve um AVC e a morte dele foi dada como Covid. Olha só que perigo, gente. E isso tudo está sendo feito por um motivo. Os prefeitos querem ter ganho político com isso. Não só os prefeitos, mas segundo Vossa Excelência, o grandioso presidente magnífico, rei, quer ser rei, o presidente, ele fala que todos os governadores, todos os prefeitos, isso, as informações que eu tenho são da minha cidade, mas segundo o excelentíssimo presidente, todos os governadores e prefeitos estão com esse complô para ganho político. Pois bem, gente, essa foi uma interpretação de uma notícia, fake news, mas eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês sobre isso, gente. Muitas pessoas acreditam nessas notícias e muitas pessoas, realmente como essa pessoa que eu te falei, que realmente me contou, eu fiquei sabendo uma fonte que eu não posso falar, psicólogo tem sigilo, assim como os jornalistas não contam sua fonte, me falou isso, que ela acreditava isso, que o tio dela foi para o hospital, morreu de AVC e os médicos colocaram Covid, o prefeito que mandou fazer isso, que o prefeito quer ter ganho político com essa crise do Covid-19, gente. Mas então, gente, por que será que as pessoas acreditam nisso? É uma dúvida. E eu vou trazer hoje questões como que a psicologia explica isso, Então vamos lá, gente. Como que o nosso cérebro funciona, Nós temos um mecanismo de defesa. A gente nasce, como todo ser humano nasce, bebezinho, E quando a gente nasce, a gente tem um grande desamparo, o ser humano, Nós somos da espécie animal, e quando nós nascemos, a gente, se não tiver um adulto, uma mãe, se não tiver ali alguém, um adulto ali, para nos amamentar, seja a mãe ali, para dar mamar pro bebê, a amamentação ali no peito, que é a melhor amamentação, mas às vezes não é possível. E aí, tem que ter alguém ali, pelo menos, para comprar uma lata de NAN e dar mamadeira ali pro bebê. Senão nós, como seres humanos, nós morremos. Então, gente, a gente já nasce como ser humano com um grande desamparo, ou seja, se eu não tiver alguém nesse mundo que cuide de mim, eu vou morrer. Então esse sentimento de desamparo, de vazio, ele nos acompanha ao longo da vida, E nós, nesse mundo, cheio de incertezas, cheio de ameaças, nosso cérebro, ele cria mecanismos para nos defender, para proteger o nosso eu, dessas ameaças que o mundo nos coloca, da fragilidade da vida humana, Nós, somos meio que poeira nas estrelas, Quando a gente entende que nós vivemos no mundo, que está no universo infinito, E a gente, se nós não tivermos uma fé, a ciência não traz explicação de onde a gente veio, para onde a gente vai, a gente realmente fica num sentimento de desamparo muito grande, Lógico que o campo da ciência fica tentando explicar, mas é o campo da religião que vai dar sentido para a vida, para onde que nós vamos. Ou algumas pessoas encontram esse sentido no campo da religião, outras pessoas vão encontrar em outros campos, como a filosofia e tudo. Mas então a gente tem esse sentimento de desamparo, de angústia, diante da vida, da nossa finitude.
E aí, o que acontece com as pessoas, gente? Quando acontece uma ameaça global, né, como essa do Covid-19, que ameaça a nossa vida, né, que ameaça a nossa integridade, a nossa existência, o nosso cérebro, ele, diante dessas notícias trágicas, né, de números de centenas, né, de milhares, né, de pessoas mortas, de centenas de milhares de pessoas mortas, o nosso cérebro, ele vê uma ameaça e ele procura mecanismo para se defender disso. Um dos mecanismos, né, a gente tem vários mecanismos de defesa que a mente tem, um desses mecanismos é a negação, né? Um dos mecanismos de defesa é a negação. A pessoa, ela nega que o problema exista. Então imagina só alguém que é diagnosticado, eu sou psicólogo, trabalho, né, no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, e lá a gente sempre, né, os médicos da família nos encaminham pacientes que às vezes nem teve o diagnóstico de diabetes e a pessoa simplesmente nega. A pessoa às vezes tem que usar insulina, não usa, tem que tomar medicamento, não toma, ou mesmo quando toma, tem que fazer né, ali o controle do açúcar no sangue, com a dieta alimentar, e a pessoa não faz nada, a pessoa continua vivendo como se nada tivesse acontecendo, né? A pessoa nega que exista aquele problema com ela, principalmente o diabetes, que é uma doença, né, silenciosa e que não dá um sintoma ali no começo, não traz sintomas ali ruins, desconforto para a pessoa no começo. Então a pessoa simplesmente nega. Ou então imagine a pessoa que teve o diagnóstico de HIV, né, que não é uma doença, é um vírus, né, que o nosso organismo pode contrair, né, através do sexo, ou então de outros mecanismos, né, de seringa e tal, que vocês sabem, no uso de drogas e tal. A pessoa contrai o vírus HIV, então ela tem o vírus no organismo. O vírus, gente, o HIV no organismo, ele não é uma doença, é simplesmente o vírus que está ali. Aquele vírus, ele pode, né, se não tratado, se não for controlada a carga viral, a quantidade dele no organismo, ele pode aí sim desenvolver uma doença que chama AIDS, né, que é uma síndrome da imunodeficiência, né, onde que o vírus ele destrói justamente as células de defesa do nosso organismo. E aí a pessoa ela pode contrair o que chama de doenças oportunistas, né, como tuberculose e outras doenças oportunistas. E aí sim a pessoa desenvolve essa doença que é a AIDS. Então uma pessoa ela pode contrair o vírus da HIV, ou às vezes até já está com o sistema imunológico tão, né, baixo, e aí sim já está com a AIDS instalada, né, com a síndrome da imunodeficiência instalada, e a pessoa pode simplesmente negar, né? Ela tem o diagnóstico, ela faz o teste, dá positivo, e ela fala, não, eu não tenho nada. E a pessoa, às vezes, o médico fala, você tem que tratar, a pessoa se nega a tratar. Então, por que existe isso? Né? A pessoa diante, né, ou do diabetes, que ela sabe que vai ter uma restrição muito grande alimentar e ela não quer abrir mão daquilo, porque aquilo, de certa forma, ameaça, ela sabe, com essa doença eu posso, né, inconscientemente ela sabe que a pessoa pode ter o pé amputado, ela pode morrer daquilo, ela pode aumentar a predisposição para infarto, e ela não quer aceitar essa fragilidade, essa impotência dela diante daquela doença. Então, às vezes, um mecanismo muito primitivo, muito ruim, por isso que esses mecanismos de defesa, geralmente, eles não são bons, né? Por isso que é bom ir ao psicólogo e tratar, porque eles, né, não nos ajudam muito, às vezes, eles mais complicam. A pessoa pode usar esse mecanismo muito primitivo, muito precário, de negar o problema ao invés de enfrentá-lo. Assim como uma pessoa que teve diagnóstico do HIV, e às vezes a pessoa fala, não quero saber com isso, não quero saber disso. O HIV tem muito preconceito ainda, infelizmente, na nossa sociedade, um tabu muito grande, eu não quero ser taxado com esse preconceito, não quero sofrer preconceito, então eu nego, vou dizer que não tenho nada e vou seguir vivendo sem tomar medicação. Mas que a pessoa, ela pode ter o diagnóstico, pode guardar aquilo em sigilo, e pode usar e tratar, mas ela simplesmente nega tão fortemente que além de ela não contar para os outros, ela tenta não contar para ela mesma e nega aquilo com absoluta veemência. E aí, às vezes ela vai adoecer. Às vezes, né, dá tempo da pessoa, às vezes quando adoece, aparece a AIDS, a doença, né, às vezes a pessoa realmente ela volta atrás, faz o tratamento e melhora. Mas eu já vi casos, né, de pessoas que às vezes não fizeram tratamento, que adoeceram e às vezes não deu tempo ali de tratar e a pessoa morreu por causa desse mecanismo de negação. Então, no caso do Covid também existe esse mecanismo de algumas pessoas que diante de, né, pensar que o mundo ele é tão, né, cheio de ameaças, que a nossa vida está tão a todo momento arriscada, que um simples vírus, né, um material genético, nem é um ser vivente, um pedaço de material genético, pode comprometer a nossa existência, nossa vida, ou a vida de entes queridos da gente. Às vezes, diante desse terror, desses números alarmantes, a gente simplesmente nega. E aí, um mecanismo que a gente tem da negação é a gente tentar criar uma explicação, né, para a gente não acreditar. A negação ela pode se dar de duas formas.
Eu posso negar simplesmente não fazendo nada. Então, ok, o coronavírus, o Covid-19 está aí, mas eu continuo seguindo minha vida, sem lavar minhas mãos, sem respeitar a quarentena, normal. Mas eu falo, beleza, eu acredito. E a pessoa não faz nada. É um mecanismo de negação. Ou a pessoa, às vezes, para negar, ela procura uma justificativa. E aí a gente chama de pensamento mágico, essa justificativa. A pessoa ela cria uma explicação para a mente dela, né? Geralmente essas teorias conspiratórias, e isso geralmente, né, é feito com um grupo de pessoas, que outras pessoas também que estão, né, outros seres humanos, que estão nesse sentimento de desamparo diante dessas catástrofes da vida na Terra. A pessoa ela cria essa explicação e aí ela compartilha essa explicação juntamente com outras pessoas e outras pessoas que estão com esse sentimento e que não querem aceitar o que a ciência diz, porque a ciência ela não trabalha com a certeza absoluta, né? A ciência ela trabalha com a dúvida, então igual do Covid, né? A ciência está cada dia com dúvida, tentando descobrir, pesquisando. A pessoa, né? Ela não vou confiar na ciência porque eu não vou ter certeza nesse campo da ciência. Então eu vou para o campo do pensamento mágico. Eu crio uma historinha, um pensamento mágico, né? Sem lógica nenhuma, e eu aceito aquilo como verdade, como certeza, e eu não questiono isso. Como a história que eu contei no início, que infelizmente é real, né? E isso, muitas pessoas estão com essa teoria conspiratória, que o Covid, né? Que essa pandemia não é isso tudo, as pessoas não estão tanta gente morrendo, que na verdade as pessoas estão morrendo como estavam morrendo anteriormente, e simplesmente os médicos estão colocando aí como Covid, por causa que existe uma conspiração para um ganho político. Então a pessoa cria essa história, né, essas teorias da conspiração, e existe várias. A pessoa, nesse caso do Covid, a pessoa cria, né, essa história, ela compartilha isso, né? Hoje a gente tem as redes sociais. Antigamente era mais difícil, tinha que se fazer manuscritos, tinha que fazer livro. Alguém queria criar uma teoria conspiratória, ele tinha trabalho, porque ele às vezes tinha que gastar dinheiro para fazer um livro, um panfleto e tal. Hoje as pessoas que criam pensamentos mágicos, teorias da conspiração, ela tem acesso fácil ao YouTube, redes sociais, WhatsApp, e ela compartilha esse pensamento que vai trazer conforto para a mente dela, segurança para o eu dela, através desse mecanismo de defesa da negação, né? Que não vai funcionar muito. Então, quando começou a epidemia no Brasil, as pessoas negavam os números. Não, estão inventando esses números e tal. Os hospitais, algumas pessoas, né, iam lá e filmavam os hospitais estavam vazios porque as pessoas estavam respeitando a quarentena, mas as pessoas estavam contraindo o vírus. Mas quando as pessoas começaram a morrer, não tem como esconder corpos, né? Esconder corpo é impossível. Você pode esconder números, mas esconder corpos não tem como. Quando o número de mortes no Brasil foi ultrapassando aí, né? 50 mil pessoas, os hospitais estão ficando lotados, aí as pessoas tiveram que criar outra teoria. E a teoria, né, foi essa, né, esse pensamento mágico de que os médicos, os prefeitos, os governadores estão conspirados para colocar no golpe das pessoas que é Covid, enquanto não, as pessoas estão morrendo como sempre morreram. E é interessante a gente saber que esse pensamento mágico, né, essa teoria da conspiração, ela não encontra nenhum campo na lógica, né? Ele é um pensamento infantil. Nós, enquanto seres humanos, a nossa mente ela tem um desenvolvimento. Então a gente nasce, né? A gente ali tem um sensório motor, a gente vai descobrir nosso corpo, depois o Piaget, que traz a teoria do desenvolvimento, né? Um psicólogo, o Piaget estudou esse desenvolvimento infantil. Então depois a criança ela tem um pensamento pré-operatório, né? E aí, pré-operacional, como é chamado hoje, que a criança ela tem a imaginação, ela tenta interpretar o mundo ao redor dela através da imaginação, do pensamento. E os adultos às vezes ajudam, né? A criança pergunta, mãe, de onde que eu nasci? De onde que eu vim? Meu filho, foi né, um pássaro, a cegonha, que trouxe você ali no bico. Então a criança, às vezes, né, os pais contam histórias mágicas, a criança também às vezes imagina as coisas e tal. Mas à medida que o nosso cérebro vai desenvolvendo, a gente vai estudando, a gente vai amadurecendo, né, o nosso pensamento ele vai ficando, né, operacional concreto, depois operacional formal, que é que o pensamento ele vai caminhando para um raciocínio mais lógico, da observação. Então a criança olha para o céu e nunca viu uma cegonha com um bebê no negócio. A criança pensa, não, acho que eu não vi uma cegonha. Né, gente? Sim, gente, a observação é um método científico, você observar as coisas, né? Muitas coisas foram descobertas, né, pela observação, observando as estrelas, a astronomia e tal. Então é um método. Inclusive que a Terra não é plana. A gente pode fazer um vídeo sobre isso, explicando isso também,
através da psicologia, e porque as pessoas hoje, né, no século XXI, 2020, as pessoas estão acreditando que a Terra é plana, né? Algo que lá Pitágoras, né, sexto século antes de Cristo já falava que a Terra era esférica, mas tem gente hoje acreditando nisso também. A gente vai depois, pode fazer um vídeo explicando um pouco disso, que está relacionado também com esse pensamento mágico, né? Dessa insegurança de viver no universo, numa Terra que é uma poeira diante do universo, né? Sermos poeira do universo. Então isso traz desamparo também. Mas voltando aqui na explicação, é isso. A pessoa, então, o pensamento ele vai, né, a partir dos 7 aos 11 anos, ele começa a ficar operacional concreto, depois, a partir dos 11 anos, operacional formal. Ou seja, né, nós passamos a ter um pensamento mais lógico, a gente começa a observar e raciocinar as coisas. Começa a teoria aí, que vocês viram aí da conspiração, que o prefeito está mandando os médicos colocar lá todas as mortes como Covid para um ganho político. Se a gente for pensar logicamente, a gente vai ver que isso não faz sentido algum. Se você começar a se questionar, mas vem cá, qual ganho político um prefeito tem de as pessoas morrerem por Covid? O que ele vai ganhar nas eleições com isso? O que ele vai ganhar em ter um tanto de número de mortos ali, um tanto de covas sendo abertas no cemitério? O que um prefeito ganha com isso? Primeira pergunta, lógica. A gente fala, qual que é o ganho político? A gente tem que responder isso. A pessoa não se dá... Isso que eu te falei, o pensamento mágico, ele cria uma história e ele não questiona essa história. Então, qual que é o ganho político? Fica a questão. Qual que é o ganho dos médicos? Qual que é o ganho dos planos de saúde com isso? Tantas pessoas morreram, está na UTI, a UTI gasta milhões de reais na UTI. O que as pessoas que ganham com isso? Né? Às vezes, aí, quando eles têm essas explicações, eles criam outra teoria da conspiração. Não, outra negação. Não, os hospitais estão vazios. O excelentíssimo presidente Bozo, né, até falou, invadam os hospitais que eles estão vazios. Né? Mas aí, algo que não é sustentado na realidade. E aí as pessoas falam, não, a Globo está mostrando aí os hospitais cheios, isso, a Globo é golpista, é comunista, é a Globo comunista. Mas é isso, assim, eles vão criando outros pensamentos, outras explicações irracionais. Né? Porque o pensamento mágico é isso, ele é racional, ele é fantasioso. Então, quando você começa a pôr isso à prova lógica, você vai ver, não faz sentido. Na área do direito, eu não sou advogado, né? Sou psicólogo, meus amigos advogados aí me ajudem. Né? Quando você tem um crime, você tem um pensamento lógico para desvendar ele. Né? O Sherlock Holmes, né? A gente conhece as histórias. É o pensamento lógico. Então, quando existe um crime, você tem primeiro a materialidade, ou seja, aquele crime aconteceu ou não. Depois você vai questionando do motivo, qual foi o motivo, a motivação. Né? Então, nesse caso, por exemplo, quando você vai colocar esse pensamento, essa teoria da conspiração, né? Que os prefeitos estão obrigando os médicos, conspirado com os médicos, com os planos de saúde, com o sistema único de saúde, para colocar todas as mortes de Covid, você vai se perguntar, né, ok, primeira materialidade, isso é um crime se estivesse acontecendo. Você teria que ter uma perícia, teria que ir lá investigar, uma comissão de investigar os médicos, né, se esse caso da menina que falou que o tio dela morreu de AVC e foi colocado Covid. Provavelmente ele deu positivo para Covid também. Mas ela quis dizer que não, né? Quer dizer, ele deu positivo, ela confirmou, a minha fonte confirmou isso. Mas ela fala, não foi o Covid que matou, foi o AVC. Aí teria que estipular esse nexo causal que existe na epidemiologia, mas as pessoas não entendem disso e não vão estudar disso, porque elas não querem que a teoria delas sejam colocadas em dúvida. Então, teria que haver todo aí um estudo da materialidade desse crime, que se isso fosse real, né? Mas tirando a materialidade, que teria que ter peritos para investigar o nexo causal da doença e tal, da morte, a gente pode, mesmo não tendo que isso teria que ter uma comissão, nossa, né? Você não pode invadir o hospital, isso é crime, gente. Você não pode invadir o hospital para ver isso. Mas você pode, nessa teoria mesmo, fazer perguntas do motivo. Qual é o motivo do prefeito para fazer isso? Qual o ganho político que existe? Qual o ganho do médico? O que o médico ganha em alterar a morte, colocar ali todo tipo de morte? Porque assim seria fácil das pessoas que às vezes morrem dentro do Covid, uma boa parte delas tem uma comorbidade. Então as pessoas falam que é uma comorbidade. O coronavírus entrou no organismo e ele piora aquela comorbidade e leva ao óbito. Se não tivesse entrado, a comorbidade estaria controlada. Né? Seja obesidade, seja uma doença cardíaca, seja o diabetes, né? Às vezes a diabetes da pessoa está controlada. O vírus entra no organismo e descontrola, e aí sim. Então o que causou foi o vírus. Então você vai perguntar, mas por que o médico, né, vai lá, ele estudou 6 anos, por que ele ia alterar isso? O que ele ganha com isso? O que os planos... E aí, para o médico fazer isso também, ele teria que estar coligado com o hospital, né? Tira todo o estoque. O que o hospital ganha com isso, por mudar ali o motivo da morte? O
que os planos de saúde, né, que geralmente estão vinculados aos hospitais, né, o que eles ganham com isso? Qual que é o ganho? Né? Porque o prefeito a gente não viu, não entendeu esse ganho político. Os hospitais, os médicos, os enfermeiros, né, tem toda uma equipe, tem toda uma fiscalização. Ninguém ia fazer isso, né, sem isso ser descoberto. E as pessoas, elas criam essa teoria sem evidência nenhuma, elas não têm prova, elas não criam isso sem nada. Então a gente chama isso de pensamento mágico, né? Que é uma forma de negação, para eu não aceitar que a gente está num mundo, que a gente pode morrer a qualquer momento e que a gente não tem controle nenhum. Um vírus que nasceu lá na China, ele foi espalhando, e isso é interessante, né? A gente primeiro negou que ele chegaria ao Brasil. Então quando ele começou lá na China, a gente, não, isso é coisa dos chineses. Quando ele chega na Europa, tá na Europa. A gente, quando viu as pessoas morrendo na Itália, 500 pessoas por dia, né? A gente, nossa, meu Deus, coitado dos italianos. Mas isso não vai chegar até nós. O Brasil é o país do carnaval, é só alegria. Depois do carnaval, né? Começou a morrer gente, começou a ter gente contraindo vírus. A gente fala, epa. E aí, quando começou a morrer 1.000 pessoas, tá morrendo 1.000 pessoas por dia, mais de 1.000 pessoas, 1.300, a gente tenta viver a vida, né? Às vezes, sem nada estivesse acontecendo, através desse mecanismo de negação, que a gente não quer aceitar, que a gente está num mundo que a qualquer momento nós estamos sujeitos, né, à extinção, à destruição, à morte, né, que a gente não tem controle sobre a vida, que nós somos seres impotentes, desamparados totalmente, né? Se não for através aí da fé e de outros campos, né, nós seres humanos não temos controle aí sobre a vida, né? E nós estamos a cada dia ameaçados, sobre N ameaças. Então é difícil aceitar essa realidade, esse desamparo aí, fundamental, né, primordial, a gente não tem como. E aí, às vezes, o mecanismo que o nosso cérebro usa é esse mecanismo de negação. E, infelizmente, não adianta nada, né? As pessoas vão continuar morrendo. A nossa única solução, que às vezes muitas pessoas não querem aceitar, é ficar em casa. Por enquanto, né, a ciência não tem um remédio, não tem uma vacina. Os remédios ainda, né, não são 100% eficazes. Mas para muitas pessoas é difícil aceitar essa realidade da vida. Que nós não temos tanto controle sobre esse mundo. E que nós somos aí simplesmente poeira do universo. E que se não for por outro campo, né? E aí eu acho que a religião é muito importante, sim, né? Você tem uma fé e tal. Só que a religião, ela precisa ser equilibrada, gente, né? As religiões sérias, elas são equilibradas, elas não se contrapõem à ciência, né? Elas ficam no seu campo, elas explicam, né, que não, existe esperança, existe um Deus, ou, né, elas vão ter explicações, ou você vai reencarnar, cada religião aí, né, com a sua explicação, para trazer esperança para as pessoas desse desamparo, né? Só que as religiões sérias, elas não se contrapõem à ciência, elas, né, entendem que a ciência, ela contribui para o ser humano, para o desenvolvimento humano, né, para a qualidade de vida na Terra, e essas religiões, elas não caminham para esse pensamento mágico, elas ficam no seu campo, sem invadir os outros campos da ciência, né, e tal. Então essas religiões são mais sérias, né, elas não se propõem, né, a trazer, ajudar esse mecanismo de negação das pessoas, que não vai salvar em nada a vida de ninguém e nem do planeta. Muito obrigado, esse foi o vídeo nosso de hoje, até mais.